Afinal de contas, qual foi a obra realizada pelo Senhor Jesus Cristo na Terra? Bom, quero te mostrar de forma bíblica e direta que a obra de Jesus vai muito além do que nós pensamos. Quando nós falamos a respeito do sacrifício de Jesus, nós só nos lembramos da salvação. Porém, a salvação vai além do livramento do perigo ou do castigo. A salvação e a obra executada pela pessoa do Senhor Jesus Cristo vai muito além do que nós pensamos e acreditamos. Por isso, nós precisamos voltar ao Gênesis. Precisamos voltar ao propósito eterno de Deus para entendermos qual foi a perfeita obra executada pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele na eternidade, já existia na forma de Deus, ele tinha a glória de Deus e Jesus era o próprio Deus. Nós vamos encontrar isso nas clássicas passagens bíblicas de Filipenses capítulo 2, nós vamos encontrar isso em João capítulo 17 e vamos encontrar em João ainda capítulo 1, nos primeiros versículos. Mostra tudo isso que eu acabei de falar. Forma de Deus, glória de Deus e também Criador e Deus. Bom, o meu nome é Davi e hoje eu quero te apresentar esta verdade de forma simples e direta. Primeiro ponto. Quando Deus criou o homem, não criou o homem para com que este precisasse ser salvo. Deus criou o homem pensando que nestes como filho. Imagine você, um pai que aguarda o seu primeiro filho, o filho o qual você tanto desejou. E então você vai preparar um quarto, o enxoval, o que as suas melhores condições tiverem, o melhor dinheiro que você tiver, não importa o quanto aquilo vai custar para você. Se estiver ao seu alcance, você fará. Para quando o seu filho chegar, ele tenha o melhor quarto, a melhor cama, o melhor berço, tenha a melhor mãe, enfim. Assim também foi Deus. Ao planejar a vinda do homem como um filho de Deus, Deus começou a pensar. E no livro de Gênesis capítulo 1, nós vamos encontrar que a Bíblia relatando, dizendo: e o Espírito de Deus pairava sobre as águas da terra, que era vazia e sem forma. Havia grande trevas. A partir daquele momento, Deus começa a imaginar e a sonhar comigo e com você. Porque o plano de Deus para a minha vida, para a tua vida, para a vida da humanidade, veio antes da fundação do mundo. Então podemos deduzir que antes mesmo dele criar a humanidade, ele começou a imaginar o local, o ambiente em que estes iriam viver. Efésios capítulo 1, versículo 1, a partir do versículo 4 vai dizer que ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Ou seja, quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas e a terra era vazia e sem forma, Deus começou a planejar o cenário em que o homem iria viver, o cenário em que seus filhos iriam viver. Então Deus pensou: meus filhos não poderão viver nas trevas, então Deus criou a luz. Mas meus filhos também precisarão distinguir entre as trevas e a luz. Então Deus fez separação entre o dia e a noite. A Bíblia vai mostrar que Deus também, de forma pontual, começa a criar o firmamento, o céu. Começa a criar a parte seca, a terra. E depois de tudo formado, inclusive as estações do ano, Deus planta um jardim do Éden. E no jardim do Éden, o paraíso de Deus, Deus coloca o homem. Ao observar para o homem ainda em construção os seus planos, Deus diz: não é bom que o homem viva só, far-lhe-ei uma adjuntora. De onde suas costelas, Deus faz a primeira mulher, Eva. Sendo assim, Deus começa a se relacionar com o homem e com a mulher. Imagine só você agora, todos os dias, no final da tarde, Deus indo conversar com o homem e com a mulher, face a face, como um pai se relacionando com seus filhos. Assim era a vida no Jardim do Éden. Havia uma plena comunhão entre Deus e os homens e também a natureza. Até no dia em que o homem decide desobedecer ao Senhor. Algo que ele já havia advertido: de todo o fruto do jardim podereis livremente se alimentar dele. Mas deste
o homem não poderá se alimentar, porque no dia em que comer, certamente morrerás. O homem decide ser enganado e acaba se alimentando daquele fruto proibido. A maldição chega ao planeta Terra. A morte entra no mundo. A partir daquele momento, o homem perde a comunhão com Deus. O homem é expulso do paraíso do Senhor. Ele é expulso da presença de Deus. O próprio homem se esconde da presença de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então, a partir daquele momento, o homem não tem mais acesso direto ao paraíso de Deus, nem à face do Senhor. Mas o interessante é que Deus ele não desiste do homem, e Deus, pela sua onisciência, sabia que os seus propósitos se cumpririam, e ele já havia preparado e garantido que isso iria acontecer. O seu propósito se completaria. Porque nada nem ninguém pode frustrar os planos de Deus na minha, na tua vida, na vida da humanidade. A não ser nós mesmos. Porque apesar de estarmos predestinados a sermos filhos, nós não estamos decretados a sermos filhos. Por quê? A decisão de ser ou não ser filho parte do indivíduo. Deus colocou diante do povo de Israel a bênção e a maldição, assim como lá em Gênesis, diante de Adão, a árvore da vida e a árvore da morte. Em Israel, Deus diz: escolhe, ó Israel, a vida, porque morrereis. Mas, por tendência ou por despreparo nosso, ou soberba, eu não sei qual a palavra usar, nós tendemos a escolher o caminho errado e quebramos a cara constantemente. Mas Deus, pelo sua infinita misericórdia, ele preparou Jesus antes da fundação do mundo, segundo está declarado em Apocalipse capítulo 13, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Porque Deus ele não desistiu. Hebreus capítulo 6 vai dizer que ele jurou por si mesmo a imutabilidade do seu propósito. Então Deus terá filhos. Deus terá uma família. E ele sabe disto. Então, na plenitude dos tempos, no tempo certo, Deus envia o seu Filho Jesus Cristo, quando já estava estabelecido a lei, na forma de homem, na forma de servo, para ser um modelo perfeito de como ser um filho de Deus. Quando Jesus é gerado no ventre de Maria, a partir daquele momento é gerado um filho. Isaías vai dizer que um filho se nos deu, um menino se nasceu. A partir daquele momento, Jesus inicia a sua obra redentora, a sua obra não apenas de salvação, mas a sua obra de resgate. Jesus veio para resgatar aquilo que se havia perdido. O que se havia perdido? Aparentemente, havia se perdido o propósito de Deus. O homem se desviara do propósito de Deus. Ora, mas nós já sabemos e aprendemos anteriormente que os seus propósitos e os seus planos não podem ser frustrados. Então Lucas vai declarar que Jesus veio para salvar e resgatar aquilo que se havia perdido. Jesus veio me resgatar a comunhão de volta com Deus. Jesus veio te resgatar de volta à comunhão com Deus e à humanidade. A Bíblia fala em Isaías que Deus está com os braços estirados a um povo que continuamente o irritava. O interessante é que ele continua com os braços estirados a um povo que continuamente peca contra o Senhor. Peca contra a sua vontade. Ora, por isso Jesus veio executar uma obra que ninguém conseguia. Deus enviou profetas, Deus enviou reis, juízes, sacerdotes e levitas. Todos eles fracassaram. Até o ponto em que o próprio Deus falou: eu vou pessoalmente. A Bíblia, nos profetas, vai dizer que o nome de Jesus seria Emanuel, que significava Deus conosco. No entanto, nós o conhecemos como Jesus. E este é o nome que está acima de todo nome, para que diante dele todo joelho se dobre e declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, quando veio ao mundo, ele era o unigênito do Pai. No entanto, após a sua crucificação, ele passou a ser o primogênito. Porque através de Jesus, nós recebemos então a adoção de filhos.
O propósito central e a centralidade da obra de Jesus não é simplesmente nos salvar, não é simplesmente impedir de que nós vamos para o inferno. Não. O propósito real de Jesus é nos reconectar com o Criador. O propósito real de Jesus é nos tornarmos filhos de Deus. Sim, este é o propósito real. Perceba que em todas as passagens bíblicas vai dizer que Jesus veio para que nós fôssemos feitos filhos de Deus. Nós vamos encontrar em João, capítulo 1, versículo 12. Ele veio para os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam foram lhe dados o direito de serem feitos filhos de Deus. Você não foi escolhido para se perder e para de repente precisar ser salvo. Você foi escolhido antes da fundação do mundo para ser filho de Deus. E você precisa se comportar como filho de Deus. Apesar de Deus nos escolher para sermos filhos, Ele espera uma reação de nós. Ele espera que nós também o escolhemos como pai. Você já escolheu a Jesus como irmão e a Deus como pai? Pense nisso. Jesus veio te trazer de volta à comunhão. Pois bem, vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe hoje e eternamente. Escolha ser filho de Deus ao invés de criatura.